pessoal, dando continuidade à aula, nesse segundo bloco, o que nós vamos fazer? Agora nós vamos passar por o terceiro capítulo, que seria da imagem da cidade e dos seus elementos. Acredito que ficou claro, né, que o primeiro mapa aqui ele trata-se de um mapa geopolítico e, portanto, ele vai tratar dos aspectos físicos de uma determinada realidade, né, de um determinado relevo, de uma determinada cidade, e o outro ele vai tratar, né, de um mapa mental, em que ele é um mapa que ele é um pouco mais descomprometido com essa realidade física, e ele trata-se de um mapa que ele é mais perceptível. Ele não tem esse compromisso com a escala, com dados reais. E nesse terceiro bloco nós vamos conceituar cada um desses elementos das vias, limites, pontos nodais, bairros e marcos. Mas antes de eu falar sobre cada um deles, é importante também destacar que parece haver que uma imagem pública de qualquer cidade é uma sobreposição de muitas imagens individuais. Ou talvez que exista uma série de imagens públicas, cada qual criada por um número significativo de cidadãos. E isso que eu estou falando, pessoal, é o que vai levar o Kevin Lynch a montar essa legenda, tá certo? De levantar um número X, né, da amostra dos entrevistados e que vai conferir para 50% ou mais dos usuários vão identificar esses elementos, menos de 50% eles vão identificar, né, alguns elementos que não são tão visíveis, né, na paisagem, que seriam marcos secundários, vias não muito importantes, bairros, né, uma questão de transição entre os abairramentos. Então, a gente vai tratar desses aspectos. E essas influências, elas serão examinadas aqui, uma vez que nos movemos por objetivos, e a presente análise limita-se aos efeitos dos objetivos físicos perceptíveis, e elas existem nas influências atuantes sobre a imaginabilidade, que trata do seu significado social em uma determinada área, com a função de sua história ou mesmo de seu nome. Por isso a questão também dos abairramentos, das vias mais emblemáticas e simbólicas. E essas influências elas não serão examinadas aqui, uma vez que nos movemos para o objetivo de pôr descoberto o papel da forma urbana em si. E parte-se do pressuposto de que o design atual urbano e sua forma devem ser usados para reforçar os significados inteligíveis da imaginabilidade na cidade e não para negá-los. Tá certo? A imagem da cidade e seus elementos. Então eu vou falar um pouquinho sobre as vias. O que são as vias, né, na visão do Kevin Lynch? As vias são os canais de circulação ao longo dos quais o observador se locomove de modo habitual, ocasional ou potencial, e podem ser ruas, alamedas, linhas de trânsito, canais, ferrovias, e para muitas pessoas são estes os elementos dominantes de sua imagem. Cabe dizer que, para a maior parte dos entrevistados, as vias eram os elementos urbanos predominantes, ainda que sua importância variasse conforme o grau do conhecimento da cidade. E apenas então para exemplificar, pessoal, quando a gente está falando sobre a importância das vias, se vocês forem pegar para desenhar um mapa da cidade, qual é o primeiro passo que vocês vão tomar? Então vocês vão tomar por base algumas vias chaves para vocês começarem esse desenho. Acredito que todo mundo tomaria por base e como pontapé inicial esse primeiro aspecto, né, traçando umas ruas. Tomando por base então também aqui a primeira foto, que é a Avenida Paulista, na cidade de São Paulo, se nós fôssemos fazer um desenho do Baixo Augusta, nós tomaríamos aqui a questão da Avenida Paulista e nós iríamos descer, fazendo um contorno com a Rua da Consolação, tomando por base lá embaixo a Praça Roosevelt, a Rua Caio Prado e um retorno pela Rua Frei Caneca. E como a avenida central desse perímetro, possivelmente a gente identificaria a Rua Augusta. Isso seriam então as nossas ruas chave, as ruas principais que elas apareceriam nesse desenho. As ruas secundárias, quais seriam? A Radoc Lobo, Bela Sintra, Matias Aires. Então são ruas que a gente conseguiria identificar, mas a localização precisa delas no imaginário social, elas dificilmente iriam aparecer como ruas principais. Entenderam o que eu estou querendo dizer? A Avenida Paulista, a Rua da Consolação, a Rua Augusta, elas são marcos emblemáticos na cidade.
enquanto as outras ruas elas já têm uma importância reduzida, ela tem um caráter secundário, tá certo? Então, acho que nas questões das vias, o que a gente tinha para explicar era basicamente isso. O segundo ponto trata-se dos limites. O que são os limites, pessoal? Os limites são elementos lineares não usados ou entendidos como vias pelo observador. E eles são fronteiras entre duas fases, quebras de continuidades lineares. São as praias, as margens dos rios, os lagos, cortes de ferrovias, espaços de construção, muros e paredes. Eles são referenciais laterais mais do que eixos coordenados. Esses limites podem ser barreiras mais ou menos penetráveis que separam uma região de outra, mas também podem ser costuras, linhas ao longo dos quais duas regiões se relacionam e se encontram. Ainda que possam não ser tão dominantes quanto o sistema viário, para muitos desses elementos limítrofes são importantes características organizacionais, sobretudo devido ao papel de conferir unidade a áreas diferentes, como o contorno de uma cidade por água ou parede. Então aqui a gente tem alguns elementos em que vão fazer essa ilustração. Por exemplo, aqui seria a foto do rio Tietê, aonde nós temos ele como uma barreira, né? Como que a gente transpõe esta barreira? Então ele é um limite. Uma linha férrea, ela também é um limite, ela é uma barreira urbana que ela é de difícil transposição. Os muros de cemitério, eles também configuram como limites, em que a via ela não consegue cruzar, né? Ela não é uma ponte. Como a gente vai ver a seguir, a ponte ela vai ter uma outra classificação. O terceiro elemento. Esse terceiro elemento, pessoal, eu acredito que é o tendão de Aquiles de todo mundo. Tá? Ele é o mais difícil de ser conceituado, o mais difícil da gente entender o que é um ponto nodal e a diferença dele para outras questões. Tá? Por exemplo, nessa segunda imagem, a gente tem o Arco do Triunfo. E aí vocês devem estar se perguntando, mas professor, o Arco do Triunfo, ele também não pode ser um marco na paisagem? Ele não é um ponto de referência? Sim, ele também é. E aí que entra o ponto-chave. Esses elementos do lint, eles não são excludente. Ou ele é um ponto nodal, ou ele é um marco. Ele pode ser um marco e um ponto nodal. Entenderam a diferença? A Avenida Paulista, ela é um marco emblemático na cidade. Ela é um marco emblemático, entenderam? Vamos passar para a definição. O que é um ponto nodal? Os pontos nodais são pontos, lugares estratégicos de uma cidade através dos quais o observador pode entrar e são focos intensivos para os quais ou a partir dos quais ele se locomove e podem ser basicamente junções, locais de interrupção do transporte, cruzamento, uma convergência de vias, momentos de passagem e outra estrutura. Entenderam o que é? Aqui é uma junção, por exemplo, de vias, como a Praça Pan-Americano também é uma junção de vias. Nem toda rotatória, pessoal, ela vai cair como uma classificação de um ponto nodal. Lembre-se que o usuário ele pode entrar nesse espaço, tá? E aí ele vai ter uma mudança de eixo, de fluxo. Então ele vai ser redirecionado para um outro lugar. Por isso que nos exemplos em que o Kevin Lynch aborda também, as estações ferroviárias, como aqui a Estação da Luz, que eu peguei como exemplo, ela é um ponto nodal, porque a pessoa ela vai mudar o fluxo dela, o eixo, o direcionamento da onde ela veio para onde ela vai, para uma outra linha de metrô, em que ela vai pegar, ela vai ter uma mudança, sei lá, da linha para a linha violeta, para a linha amarela do metrô, entenderam? Então tem essa mudança de fluxo. E eles podem ser meras concentrações que adquirem importância por serem uma condensação ou algo de uso de alguma característica física, como um ponto de encontro, uma esquina. Então, por exemplo, aqui é um outro exemplo que eu trago, que é o encontro da rua Fradique Coutinho com a rua Aspicuelta, em São Paulo. Isso daqui é um ponto de encontro, e olha só como é que esse ponto de encontro ele vai comportando as pessoas no decorrer do dia. Então aqui a gente tem o período da manhã, aqui já o período da tarde, período à noite adentro, tá? Noite madrugada. Claro que isso foi numa situação atípica, foi na Copa do Mundo de 2014, mas olha como esse ponto da cidade, né, a efervescência das pessoas aqui. Então isso se configurou também
como, no encontro dessas duas vias, um ponto nodal na cidade. E esse conceito de ponto nodal, ele está ligado ao de vias, uma vez que a conexão são tipicamente convergências de caminhos, fatos ao longo de um trajeto. Entenderam por que a Estação da Luz, por exemplo, ou qualquer estação ferroviária, ela é um ponto nodal? Porque se nós entendemos a via férrea como uma via, né, como um caminho, então a estação ela é o encontro de alguns caminhos. E a partir dela, você tem uma ramificação e um redirecionamento desse fluxo das pessoas para outros pontos da cidade. De qualquer maneira, alguns pontos nodais podem ser encontrados em praticamente qualquer imagem da cidade, e em certos casos podem ser o traço dominante. Isso é importante deixar bem claro, que é um conceito bastante difuso e difícil de fazer sentido na cabeça de quase que todo mundo. Todo mundo se esbarra nisso daqui, numa ambiguidade conceitual. Será que eu entendi bem? Será que é isso mesmo? Né? Mas entendendo que ele não é um conceito excludente, por exemplo, entre ele ser um ponto nodal e um marco, vocês começam a entender que ele pode ser um ponto de referência, mas ele é um ponto de encontro e onde ele vai disseminar, distribuir o fluxo das pessoas. O quarto ponto seriam os marcos. Os marcos são outro tipo de referência, mas nesse caso o observador ele não vai entrar neles. Eles são exemplos externos. Em geral, é um objeto físico definido de maneira muito simples. Um edifício sinal, uma loja, uma montanha, e o seu uso implica na escolha de um elemento a partir do qual um conjunto de possibilidades. Alguns marcos são distantes, tipicamente vistos em algum ângulo, e a distância acima dos pontos mais altos e elementos menores usados como referências radiais. E eles podem estar dentro de uma cidade ou uma distância tal que, para todos os fins práticos, simboliza uma direção constante. Então, por exemplo, alguns marcos da paisagem. Você não entra na Catedral da Sé para você ser redirecionado para algum outro ponto da cidade. Então, ela é um elemento fixo na paisagem da qual você toma a sua orientação. O mesmo acontece com o Museu de Niterói, com o MASP de São Paulo. Os postos de gasolina, pessoal, normalmente eles são tomados como marcos, mas é importante destacar que eles não são marcos, tá? Eles são pontos de referência. Então tem uma diferença conceitual aí, né? Porque quando a gente fala de um marco, segundo a visão do Kevin Lynch, você está falando de uma montanha, de uma cúpula de igreja, de algo visível e perceptível na paisagem. Não que o posto de gasolina não seja, mas é porque a importância dele se perpetuar no tempo, no espaço, ela é menor, a probabilidade é menor do que, por exemplo, uma igreja que tem uma cúpula ser demolida ou desaparecer da noite para o dia. Está fazendo sentido, mais ou menos, o que eu quero dizer? Então, tem que tomar cuidado quando a gente vai conceituar e referenciar isso como um marco. Além do que, um posto de gasolina, ele também permite que você entre nele e mude a sua direção de fluxo. Então, ele também poderia ter uma concepção de ponto nodal, tá? Mas tudo isso, pessoal, vai de acordo com a escala em que você está trabalhando. Então, se você está trabalhando numa escala macro, provavelmente um posto de gasolina ele não vai ser um ponto nodal, tá? Nenhum marco na paisagem, porque você vai ter N postos de gasolina em que eles vão se configurar como marcos, e eles não são, porque vai se tornar comum os postos de gasolina numa escala macro. Agora, numa escala micro, aí sim, aí ele pode se tornar um ponto de referência. Dentro desses exemplos citados, as torres isoladas, as cúpulas douradas de igreja, grandes montanhas, e esses elementos, pessoal, eles são usados como indicadores de identidade ou até de estrutura e parecem tornar-se mais confiáveis aos seus usuários na medida em que o trajeto vai ficando cada vez mais conhecido. Aí eu acabei pulando, né, mas retornando aqui para terminar os bairros, tá, pessoal? Eu pulei não por propósito, mas é porque eu acho que foi no clique que eu acabei não vendo. E para encerrar, então, os bairros, o que são os bairros, né? A conceituação deles são regiões médias ou grandes de uma cidade, que são concebidos como dotados de uma extensão bidimensional, onde o observador nelas penetra mentalmente.
e eles são reconhecíveis por possuírem características comuns que os identificam, sempre identificáveis a partir do lado interno. São também usados por referências externas, quando visíveis de fora. Até certo ponto, muitos estruturam sua cidade de maneira com diferenças individuais, e suas respostas, as quais são os elementos dominantes, as vias ou os bairros. Isso não parece depender apenas do indivíduo, mas também de uma cidade. Olha só, nessas duas imagens temos alguns efeitos aqui que fica muito claro, né, a diferenciação dos bairros quando a gente pega por uma questão muito notória, que é a verticalização. Né? Então, de um lado nós temos a região de Morumbi e a outra de Paraisópolis, na região de São Paulo. Então, essa fronteira a gente consegue ver claramente a diferenciação da onde dos abairramentos, né? Da composição aqui de um bairro e aqui de outro, né? De um bairro de luxo e de um bairro que é periférico, né? Da periferia da cidade. Numa visão satélite, por exemplo, o mesmo ocorre aqui, ó, na região da Vila Madalena, onde nós temos uma questão de verticalização muito baixa, o gabarito ele não passa normalmente de 3, 4 pavimentos, e aí quando vai chegando na região do Alto de Pinheiros, nós temos uma verticalização extensiva. Mas só a verticalização caracteriza um abairramento? Não. Então, por exemplo, se nós temos uma característica que ela é marcada pela, por, por uma vila industrial, por um bairro industrial, então ele tem uma tipificação de construção que ela vai diferir do restante da cidade. O Bexiga, né, uma região também de São Paulo, ela tem uma diferenciação cultural e os limites dela são mais psíquicos do que físico. E só para reforçar, ela não tem também um comprometimento com a questão geopolítica da definição e diferenciação dos bairros. Dando então continuidade, pessoal, aos tópicos capitulares do livro, então agora nós vamos para o capítulo 4, que é a forma da cidade. E só para vocês notarem, né, o capítulo 3 ele tem o título A Imagem da Cidade e os Seus Elementos, que coincide, por ser o capítulo principal, é também o capítulo em que dá nome à obra, né, ao nome ao livro do Kevin Lynch. E vamos passar agora então para as questões da forma da cidade, onde nós temos a oportunidade de transformar o nosso novo mundo urbano numa paisagem passível de imaginabilidade, que é algo visível, coerente e claro. E isso vai exigir uma nova atitude por parte dos moradores da cidade e uma reformulação do meio em que eles vivem. As novas formas, por sua vez, deverão ser agradáveis ao olhar. Organizam-se de diferentes níveis no tempo, no espaço, funcionando como símbolos da vida urbana. E o presente estudo apresenta algumas sugestões a esse respeito. A maioria dos objetos que nós nos acostumamos a considerar belos dentro de uma cidade, como uma pintura ou uma árvore, tem uma finalidade única. Há neles, através de um longo desenvolvimento ou de uma marca de uma vontade pessoal, uma ligação íntima, visível, entre o detalhe sutil e a estrutura total. Uma cidade ela é uma organização mutável e polivalente, um espaço com muitas funções, erguido por muitas mãos num período de tempo relativamente rápido. A especialização completa e o entrelaçamento definitivo são improváveis e indesejáveis. A forma deve ser, de algum modo, descompromissado e adaptável aos objetivos e às percepções de seus cidadãos. Existem, porém, algumas funções fundamentais que as formas da cidade podem expressar, como a circulação, os principais espaços urbanos, pontos focais chaves, e a presença deles nos leva ao prazer e ao senso comunitário que podem concretizar-se. Assim, acima de tudo, o ambiente for visivelmente organizado e nitidamente identificado, o cidadão poderá impregná-lo de seus próprios significados e relações. Então, o símbolo da arquitetura estará completo, e desse modo se torna um verdadeiro lugar, notável e inconfundível. Notem, pessoal, que quando o Kevin Lynch também usa os termos lugar, ele está se referindo a um lugar, a um espaço em que ele é um depositório de sentimento, onde há uma relação entre o sujeito e o objeto arquitetônico que tem sentimento. E é dessa forma que você cria um lugar. Tá? É importante a gente atualizar nosso repertório de arquitetos,
porque há uma diferença conceitual entre as palavras espaço, lugar, ambiente, ambiência, território, tá? E isso no nosso vocabulário de arquiteto faz toda a diferença. Quando a gente elabora um lugar, nós queremos que esse espaço seja repositório de sentimentos, que as pessoas se identifiquem ali de alguma forma. Isso a gente tem melhor detalhado e melhor trabalhado na aula de fenomenologia da arquitetura. E aqui então nós começamos a trabalhar quais são os tipos de cidade. Então notem, nós temos alguns tipos de cidade que elas são inicialmente categorizadas em duas vertentes, na cidade natural e numa cidade planejada. A cidade natural, por exemplo, é como a organização da cidade de São Paulo, como ela foi feita. Né? Ela foi feita de modo espontâneo e o seu crescimento ele foi feito de acordo com a ocupação que a cidade tinha em determinado momento histórico que ocorreu sem um devido planejamento, por isso houve o espraiamento. Uma cidade, por exemplo, como Brasília, que ela já nasce planejada, ela tem as suas vias bem definidas, os planos onde vai ser o setor de moradia, comércios e serviços, rede hoteleira, eixo monumental. Então, tudo isso já está bem definido e planejado quando você tem essa vontade, sobretudo política, de nascer uma nova cidade planejada. E as cidades elas também podem ser classificadas de acordo com a sua função de atividade econômica, como sendo uma cidade industrial, uma cidade portuária, cidade turística, cidade religiosa e cidades históricas, tá? Isso é importante destacar que isso daqui são tipificações da cidade, ou seja, uma cidade que ela tem uma categoria de ser cidade histórica, cidade religiosa, ela pode estar enquadrada tanto dentro de uma cidade que ela teve o seu crescimento e desenvolvimento feito de forma natural, quanto de uma forma planejada. Tá? Essas categorias elas não são excludentes dessas daqui. Aí, como principal elemento, o Kevin Lynch vai começar a falar sobre o desenho das ruas. Por quê? Porque aumentar a imaginabilidade do ambiente urbano significa facilitar a sua identificação e estruturação visual. E esses elementos, até aqui isolados, vias, limites, marcos, pontos nodais e regiões, que são os bairros, são os blocos formadores do processo de criação de estruturas firmes e diferenciadas na escala urbana. Então, que sugestões pode se extrair do material até aqui examinado a propósito das características que tais elementos poderiam apresentar num ambiente verdadeiramente imaginável? As vias são uma rede de linhas habituais ou potenciais deslocamentos através do complexo urbano, e elas também são os meios mais poderosos pelo qual todo observador ele é ordenado, por onde ele se orienta e se guia. As vias são as principais e devem ter algumas qualidades singulares que as diferenciem dos canais de circulação circundantes, como uma concentração ou algum uso, alguma outra atividade especial ao longo de suas margens. Como, por exemplo, nós vemos inúmeras vias que elas têm características fundamentalmente comerciais, vias que são de lazer, vias que têm muitos bares, que ela tem uma vocação, né, para esse determinado tipo de uso para determinada área e local, que são qualidades especiais características, uma textura especial, um pavimento, uma fachada, e esses elementos poderiam ser aplicados de modo a dar continuidade à via. Se um ou mais deles, a arborização de um bulevar, uma cor, uma textura especial de pavimentação, ou a clássica continuidade das fachadas laterais, fossem conscientemente empregados ao longo de uma linha, a via poderá ser imaginada como um elemento contínuo e unificado. A regularidade pode ser rítmica, de uma repetição de uma abertura espacial, monumentos ou farmácias de esquina. A própria concentração de trajetos habituais ao longo de uma via, como também de uma linha de trânsito, irá reforçar essa imagem familiar contínua. E isso nos leva ao que poderíamos chamar de hierarquia visual das ruas e dos caminhos, que é algo análogo à conhecida recomendação de hierarquia funcional, ou seja, uma escolha sensorial dos canais principais e sua unificação como elemento perceptivo contínuo. Esse é o esqueleto da imagem da cidade. E passando aqui, pessoal, eu vou mostrar para vocês alguns desenhos de traçado que é bastante importante que a gente entenda a diferenciação, a nomenclatura
E para começar a entender um pouco mais do que o Lynch está querendo dizer sobre tudo isso. Então, a classificação dos traçados. Isso daqui não está no livro dele, tá? Está no livro São Paulo, uma biografia gráfica, do Felipe Corrêa, e onde ele traz os tipos de traçado urbano. Tá? Eu não vou explicar todos detalhadamente o que cada um significa, mas só para a gente ter uma ideia. Então, nós temos o tipo quadrado, nós temos o tipo de quadras, tá? Elas vão ser quadras, elas vão ter o mesmo alinhamento, certo? Longitudinal, transversal. Depois o outro formato que nós temos, o formato irregular. Normalmente esse traçado ele é aplicado às topografias que são mais íngremes, é um traçado em que ele se ajusta ao terreno. O traçado oblongo, que ele é formado por retângulos, né? O traçado subdividido, que ele vai ter uma mescla de quadrados com o oblongo, formando este desenho urbano. Nós temos também o traçado radial, que ele foi muito difundido e explorado pelos estudos do Ebenezer Howard na cidade de Jardins. Outro exemplo que é bastante clássico é o formato, né, do palco ou plateia, onde nós vamos ter a praça central e daqui vão sair 4 traçados, normalmente radiais. O outro traçado é o de eixos monumentais, onde você vai criar eixos em diagonal, com uma grande praça central, e a partir dali você vai ter o traçado oblongo misturado também. Outro traçado é o switchback. Tá? Esse traçado aqui, pessoal, ele é muito parecido com o traçado irregular. A diferença conceitual deles é que esse traçado aqui ele é mais esguio, ele é mais fino. Depois nós vamos ter o traçado convergente, que também é um traçado que vai se adequar, junto com o traçado fractal, à topografia do terreno, mas eles vão tentar impor uma lógica de acomodação topográfica racional e ordenada sobre o terreno. Então notem que ele é um pouco diferente desse daqui que é literalmente orgânico, e esse já tem uma questão mais racionalista de linhas retas. Tá bom? E aqui nós temos, só para vocês entenderem um pouquinho, essa mistura dos dois tipos de traçado. Então, olha só, nós temos o primeiro momento, a Sé, onde a urbanização de São Paulo começou. Olha como são feitos os desenhos das vias, tudo muito irregular. Num segundo momento, quando a cidade se expande, e aí nós temos aqui o eixo da Avenida Paulista, ele é literalmente um divisor de águas, né? Porque, de um lado, nós temos todo um traçado irregular, que ele é imperativo na cidade. E do outro, nós temos um traçado onde a cidade começou a desenvolver com uma vontade de sair planejada. Né? Uma cidade mais bem estruturada, organizada, com um traçado de vias reto, que ele é imposto a uma topografia bastante acidentada também sobre o terreno, mas aqui a gente tem uma lógica racionalista e aqui nós temos uma lógica de melhor acomodação topográfica no terreno. Tendo então falado um pouco sobre os desenhos das ruas, agora vamos falar um pouco também sobre um outro tópico capitular dentro do item 4, que seria sobre o design e outros elementos da cidade. Aqui o Kevin Lynch ele vai fazer um reforço aos elementos da cidade em que ele levanta no capítulo anterior, né, dizendo, por exemplo, que tanto os limites quanto as vias elas exigem uma certa continuidade formal ao longo de toda a sua extensão. O limite de um bairro comercial, por exemplo, pode ser um conceito importante, mas ao mesmo tempo difícil de se descobrir in loco, por não ter qualquer continuidade formal identificável. O limite também adquire uma força se for lateralmente visível a alguma distância, se assinalar um claro gradiente de características de uma área e se ligar claramente duas regiões limítrofes. Assim, a abrupta interrupção de uma cidade medieval em sua muralha, as fachadas dos arranha-céus do Central Park e a clara transição água-terra numa região costeira constitui-se de poderosas impressões visuais que marcam bem esses limites. Na estreita justaposição de seu ponto de confluência, é visível, portanto, por inteiro, a atenção visual se concentra com grande facilidade, principalmente lá onde as regiões
fronteiriças não são de natureza contrastante, é inútil diferenciar os dois lados de um limite, orientar o observador no sentido interior-exterior. Isso pode ser feito de materiais contrastantes, por uma sólida concavidade de linha ou com o verde. O limite também pode ser configurado de um modo a dar orientação ao longo de toda a sua extensão, o que se pode obter com um gradiente com pontos identificáveis e certos intervalos, ou ainda com a individualização de uma extremidade em relação à outra. Outra maneira seria a construção de limites bem altos, visíveis de longe. E a característica de limites altos e visíveis de longe poderia também configurar um marco viável. Mas, por outro lado, o marco ele requer uma singularidade, o contraste de seu contexto ou seu plano de fundo. Pode ser uma torre recortada contra um fundo de telhados baixos, podem ser flores contra muros de pedra, uma superfície expressiva numa rua insípida, uma igreja no meio de lojas, uma projeção numa fachada contínua. A proeminência espacial é uma das coisas que mais prestam a chamar a atenção. O controle do marco e de seu contexto pode ser necessário, a restrição de placas e demais letreiros a superfícies específicas, limites de altura que se aplicam a todos os edifícios, menos a de um deles. O objeto se torna mais admirável se tiver clareza em sua forma geral, como é o caso de uma coluna ou de uma esfera. Se além disso também for rico em um detalhe de textura, certamente será um convite ao nosso olhar. Um marco não é necessariamente um objeto de grandes dimensões, e ele pode ser uma maçaneta de uma porta como uma cúpula de uma catedral. Mas a sua localização, isso sim, é algo crucial. Se grande ou alto, deve estar localizado de tal modo que seja visto. E os pontos nodais são pontos de referências conceituais de nossas cidades, obtida através da concentração de algum tipo de atividade local. O primeiro requisito para esse tipo de apoio perceptivo é a conquista da identidade, por meio da qualidade singular e contínua de paredes, detalhes, iluminação, vegetação, topografia ou linha de um horizonte de um ponto nodal. E um outro ponto em que ele vai trabalhar é a qualidade da forma, tá, pessoal? Que são sugestões para o design urbano que podem ser resumidas de outra maneira, uma vez que o conjunto delas possui temas comuns, as referências reiteradas e certas características físicas gerais. São essas as categorias de interesse direto para o design urbano, uma vez que elas descrevem qualidades que podem ser trabalhadas por um designer, e poderíamos resumi-las na seguinte forma, que aqui são descritos 10 tópicos. O primeiro deles é a singularidade, ou clareza da figura plano de fundo, que vai te enredar sobre a nitidez dos planos, como na interrupção abrupta do desenvolvimento da cidade, o fechamento como uma praça fechada, o contraste de superfície, forma, densidade, complexidade, tamanho, uso, localização espacial, e o contraste pode dar-se em relação ao entorno imediatamente visível ou à experiência do observador. São essas as qualidades que identificam o elemento e o tornam admirável, notável, vivo e identificável. Para organizar o todo e deleitar-se, ter prazer na forma visual, cada vez mais que o contraste e a originalidade dão vida à cena. O segundo elemento seria a da simplicidade da forma. A clareza e a simplicidade da forma, visível no sentido geométrico, a limitação das partes, como a clareza de um sistema de quadrícula ou um retângulo de uma cúpula, as formas dessa natureza são muito mais fáceis de ser incorporada à imagem, e há indícios que os observadores distorcem as formas complexas, tornando-as simples, ainda que percam em termos perceptivos e práticos. Quando um elemento não é simultaneamente visível como um todo, sua forma pode ser uma distorção topológica, de uma forma simples e ainda sem ser compreensível. O terceiro tópico, continuidade. Continuação de uns limites ou de superfície, como num canal de circulação, no skyline ou no recuo. A repetição de um intervalo rítmico, como um padrão de esquinas de similaridade, analogia e harmonia de superfície, formas e uso. São estas as qualidades que facilitam a percepção da realidade física, complexa, como sendo única e interrelacionada às qualidades que sugerem a atribuição de uma identidade única. O predomínio de uma parte sobre as outras em decorrência do tamanho, da intensidade ou do interesse, resultando na leitura do todo como uma característica principal associada a um conjunto, assim como a continuidade
Esse atributo permite a necessária simplificação da imagem enquanto estiverem além do limiar da atenção. As características físicas parecem, até certo ponto, irradiar conceitualmente a sua imagem, espacializando-se a partir de um certo centro. Clareza de junção. Alta visibilidade das ligações e costuras, como a interseção-chave numa orla marítima, constitui-se de uma relação de inter-relações claras, como de um edifício com um lugar onde ele foi construído, ou de uma estação de metrô com a rua acima. Essas são as ligações, são os momentos estratégicos da estrutura e devem ser extremamente perceptíveis. Diferenciação direcional. Assimetrias gradientes e referenciais radiais que diferenciam uma extremidade da outra, ou que diferenciam um lado de um outro, uma direção da outra. Essas qualidades são extremamente usadas na estruturação em grande escala. Sétimo, alcance visual. Qualidades que aumentam o âmbito e a penetração visual, tanto concreta quanto simbolicamente. Estas incluem as transparências, sobreposições, vistas e panoramas que aumentam a profundidade da visão, como elementos de articulação, focos, marcos, objetos permanentes, que explicam visualmente um espaço, uma concavidade, que expõe os objetos mais distantes ao nosso campo visual. São indicadores que falam de um elemento ou de outra forma visível, e todas essas qualidades afins facilitam a apreensão de um todo vasto e complexo, que o fazem, por assim dizer, aumentando a eficiência da visão, um raio de ação e penetração de seu poder de resolução. Consciência do movimento. As qualidades que, através dos sentidos causais sinestésicos, tornam sensível ao observador seu próprio movimento real ou potencial. São estes os artifícios que melhoram a clareza de ladeiras, curvas, interpenetrações que oferecem a experiência de movimento e mantêm a consistência de direção e mudança de direção, ou tornam visível ainda o intervalo entre as distâncias. O nono seriam séries temporais, que são séries são percebidas com o passar do tempo, incluído tanto as ligações simples, por item a item, nas quais um elemento é simplesmente ligado a outros dois, o anterior e o posterior, como uma sequência casual de marcos, como uma série verdadeiramente estruturada no tempo e, portanto, de natureza melódica. Décimo, nomes e significados se traduzem por características não físicas que podem aumentar a imaginabilidade de um elemento. Os nomes, por exemplo, são importantes para a cristalização da identidade. Às vezes, dão indicações de lugar, estação norte. O sistema de nomeação, como uma série de ruas designadas por ordem alfabética, também podem facilitar a estruturação de elementos, significados e associações, sejam sociais, históricos, funcionais, econômicos ou individuais, e constituem um todo um domínio além das qualidades físicas que nos interessam aqui, e reforçam fortemente as sugestões de identidade ou de estrutura que podem estar latentes na própria forma física. E dando continuidade, nesses três últimos tópicos, eu vou fazer um resumão deles, do que cada um quer dizer. O primeiro deles, o sentido do todo. Kevin Lynch vai fazer um retorno sobre essas 10 qualidades da forma, e ele vai dizer que estas qualidades todas que foram mencionadas, elas não funcionam de modo independente. Então, só para reforçar, tá, pessoal? Elas não funcionam de modo independente. Então, para você ter uma boa qualidade da forma e que ela gere um sentido num todo, você deve agrupar estas formas, tá? Então, precisa de 2 ou mais elementos para que você consiga ter um sentido de um todo. Então, por exemplo, o que ele quer dizer com isso também é que não basta você ter uma sequência de marcos, porque aí você não iria criar uma identidade para a cidade, né? Porque ele não iria mais ter uma atuação como um ponto de referência, entenderam? Então você tem que ter uma junção, uma mescla de heterogeneidade na questão da qualidade do sentido do todo da forma urbana e uma questão de design. Depois ele vai falar sobre a forma metropolitana, que a forma metropolitana ela já trata de uma macro escala, né? Então ele está falando de uma escala cada vez maior, né, da cidade, falando sobre a perda mesmo das fronteiras e como que isso se organiza num padrão mental. Então, na imagem mental, na nossa mente, isso é muito difícil de se desenvolver. E aí ele vai fazer uma breve leitura
da cidade em várias escalas, né? Falando, por exemplo, numa microescala, na escala quase de um edifício, se nós fôssemos aplicar esses conceitos da imagem da cidade e seus elementos, aplicado dentro de um campus universitário, eu poderia ter uma rampa ou a caixa de elevadores como um verdadeiro ponto nodal, porque é ali onde vai concentrar grandes fluxos de pessoas e vai redirecionar elas para dentro de um edifício. Em contrapartida, numa macro escala, quando a gente começa a desenhar, por exemplo, o estado de São Paulo inteiro, eu poderia ter o aeroporto de Guarulhos como um verdadeiro ponto nodal e algumas estações de trem-chave, ou metrô também, tá? Como a estação da Sé, a linha amarela do metrô, ou seja, Butantã, Pinheiros, República, Luz, que seriam pontos nodais da cidade. E que isso não iria aparecer numa mesoescala, por exemplo, se nós estivéssemos trabalhando só com um mapa mental da região da Sé, da Consolação, de uma cidade de menor porte, como Jundiaí, Sorocaba, Barueri, tá certo? Então, dependendo da escala, a variação dos elementos da cidade, seus elementos, da imagem da cidade, ela tende a flexionar também, tá? E por fim, o processo de design, que diz que qualquer área funcional urbana tem uma estrutura e uma identidade, e que ainda deve ser moderada. E essas configurações ou reconfigurações, elas podem ser guiadas por aquilo que poderíamos chamar de plano visual para uma cidade ou uma região metropolitana, um conjunto de recomendações de controles que diriam respeito à forma visual na escala humana para a escala urbana, de como se interpretá-la. E usando esse antecedente analítico, sem deixar se limitar por ele, o design poderia desenvolver um plano visual em escala urbana, plano este que teria por finalidade o reforço da imagem pública e poderia sugerir a localização ou a preservação de marcos para o desenvolvimento de uma hierarquia visual de vias públicas ou de estabelecimentos de unidades temáticas para os bairros, criando algum tipo de identidade e a criação ou esclarecimento de pontos nodais. E para concluir, pessoal, no quinto e último capítulo, eu nem considero, na verdade, isso daqui como um capítulo, porque trata-se de uma página e meia de livro, então não tem material suficiente para a gente fazer uma abordagem ou para falar muito sobre isso, onde o Kevin Lynch ele vai falar a questão sobre a nova escala, que é realmente sobre a escala metropolitana, que ele dá uma pincelada no capítulo 4 e que ele dá uma outra pincelada, deixando isso no capítulo 5, onde ele fala sobre a intensidade de sua vida e de aglomeração de gente tão dispar. A cidade grande ela é um lugar romântico e rico em detalhes simbólicos. Para nós é tão esplêndida quanto aterradora a paisagem de nossas confusões. Se fosse legível, realmente legível, o medo e a confusão poderiam ser substituídos com o prazer pela riqueza e pela força do cenário. E aqui ele já dá alguns indícios também sobre a questão fenomenológica da arquitetura, sobre os prazeres do espaço e a arte de sedução que a cidade ela nos envolve. Mas apesar de tudo isso, muito embora todos os conceitos enredados pelo Kevin Lynch sejam bem interessantes, eu acho que a cereja do bolo, pessoal, realmente para esse nosso viés metodológico, ele se encontra nos apêndices, tá? Sobretudo na seção 2, no apêndice 2, onde ele vai ensinar a aplicar o método da imagem da cidade e os seus elementos. Como faz para se estudar um ambiente, um espaço urbano, pelo método da imaginabilidade e da cidade e seus elementos. Então, talvez a melhor maneira de sintetizar essa crítica geral do método seja recomendar uma técnica de análise de imagens destinadas a evitar muitas dificuldades citadas e desenvolvidas ao longo do livro e com base num projeto para uma futura forma visual de qualidade na cidade. E esse procedimento ele pode começar por dois estudos. O primeiro seria do reconhecimento generalizado do campo, que é feito por 2 ou 3 observadores treinados. De modo sistemático, esses observadores cobrirão toda a cidade, tanto a pé quanto de carro, tanto de dia quanto de noite, e suplementando essa cobertura com vários problemas e trajetos problemáticos urbanos, suplementando essa cobertura com vários trajetos problemáticos,
como já foi descrito aqui antes. E isso culminaria num mapa de análise de campo e num breve relatório que abordaria os pontos fortes e fracos e, de modo geral, e também todas as suas partes envolvidas. Um passo a passo paralelo seria a entrevista, com um grande número de pessoas, que equilibraria o modo de condizer como as características gerais da população são vistas por outras partes não treinadas. A esse grupo, que poderia ser entrevistado simultaneamente ou separado, seria pedido que se fizessem 4 coisas, que é o que nós sugestionamos que vocês façam. A primeira é desenhar um rápido mapa da área em questão, mostrando suas características mais importantes e interessantes e dando a um estranho o conhecimento suficiente para locomover-se sem muita dificuldade. O segundo momento seria fazer um desenho semelhante a um itinerário e dos elementos ao longo de 1 ou 2 trajetos imaginários, trajetos escolhidos de modo a expor o comprimento e a largura da área. O terceiro momento seria fazer uma relação escrita das partes da cidade percebida, como as mais distintivas, ou seja, você requer tanto que o observador treinado quanto a pessoa que você vai entrevistar, ela descreva para você de modo detalhado por que tal lugar ele é distinto e o que chama, na verdade, a atenção deste observador para essa determinada área, por que isso se tornou um ponto focal. E isso vai se aplicar para tudo, tá, pessoal? Seja para o conceito das vias, por que ali é um limite, por que ali é uma característica de um bairro, o que o difere de outras partes da cidade. Então, só para tipo de uma exemplificação. O Baixo Augusta, atualmente, ele está sendo visto como um outro bairro dentro do Distrito da Consolação. Por quê? Porque ele tem uma característica underground, de público, de edificado. As edificações elas têm uma natureza que elas podem ser mais pichadas, grafitadas, com uso de coloração mais escura. Enfim, as características são várias. E o quarto e último momento seria dar por escrito respostas breves a algumas perguntas do tipo: onde fica X lugar? E aí você seleciona qual é esse lugar. Pede para a pessoa fazer um mapinha ou descrever um percurso, e aí você vai começar a montar esse mapa mental dela, se ela tiver alguma dificuldade. Por fim, todo esse material ele é sintetizado pelo pesquisador, uma série de mapas e relatos que forneciam da imagem pública básica da área, os problemas das qualidades visuais gerais. E esses elementos críticos e suas interrelações entre os elementos dão um detalhamento de suas qualidades e suas possibilidades de transformação. E com base em tal análise, continuamente modificada e atualizada, seria possível fazer o projeto para uma futura forma visual da região. E para concluir, pessoal, o que todo esse estudo ele quer dizer? Que por meio de um mapa mental, você consegue vocacionar e entender melhor uma área. Por exemplo, se ela precisa de mais identidade visual, então você precisa estimular as questões de abairramento de bairro, de características de bairro, de identidade para uma determinada área. Você também pode entender as relações de como transpor as barreiras físicas, tá certo? De como que as pessoas lidam com isso também dentro da região analisada, dentro do perímetro estudado, que não necessariamente pode ser uma cidade, né? Como nós falamos nos exemplos, pode abranger a microescala, que seria na escala de um edifício, você fazer um mapa mental dele, usar esses elementos, na mesoescala, na escala de um bairro, de uma área metropolitana, na macroescala, na escala realmente agora da cidade ou do estado. Então, nessas várias escalas em que nós trabalhamos, você também pode entender na escala da cidade ou de um bairro qual é uma área que ela está deficitária de pontos de referências, de marcos, aonde seria interessante a implantação de pontos nodais, que isso vai vocacionar, por exemplo, a decisão do posicionamento de uma rede ferroviária, de uma rede rodoviária. Então, tudo isso vai tendo uma importância muito significativa, sobretudo para as questões de projeto urbano. E acredito que seja essa a grande mensagem que o livro também tem a tratar, além de entender a imagem da cidade e os seus elementos na psique humana. Tá certo? Espero que vocês tenham gostado aí da aula, do resumão que a gente fez, e recomendo fortemente que vocês façam uma leitura para um aprofundamento
teórico e a partir de agora prático, portanto, das ideias e dos conceitos que foram expostas. Bom, pessoal, por hoje é isso, eu vou ficando por aqui e eu espero vocês na nossa próxima aula, tá certo? Grande abraço a todos, até breve.